estou mais uma vez aqui no Pet Center Lages com a doutora Cristine e o nosso tema de hoje é vacinas. Doutora, acho que é importante a gente começar falando sobre a importância de estar sempre com as vacinas em dia, né? Sim, as vacinas, elas são importantes porque ajudam a prevenir as doenças, né? Muitas delas às vezes são fatais, né? Ou elas deixam sequelas graves nos animais, e por isso que é muito importante a vacinação, um controle até rígido dessas vacinas, porque nós aqui ainda onde a gente vive, a gente ainda tem muitos vírus circulantes. Então, mesmo os animais assim, já com mais idade, eles tendo contato, se eles não estão vacinados, não estão protegidos, se eles tiverem contato com alguma secreção de algum outro animal doente, eles podem contrair a doença. Mesmo que eles fiquem só dentro de casa, mas uma hora ou outra ele sai para dar um passeio, né? Então ele pode contrair. Então é muito importante que as vacinas estejam sempre em dia, né? Dentro do que o médico veterinário orienta, né? São pequenos cuidados que realmente garantem o bem-estar do animal, né? Em relação então às vacinas, quais seriam os primeiros cuidados com o filhotinho, tanto o gato quanto o cachorro? Bom, o cachorro ele vem para o consultório, né? Geralmente com 30, 45 dias. A primeira dose de vacina que é feita é com 45 dias nos cachorrinhos. E nos gatos a gente preconiza com 60 dias. Só se o animal que vem de algum gatinho, né, algum outro lugar e tenha sua orientação veterinária que seja feito antes, da mesma forma o cachorro. Mas assim como o protocolo de vacinação se inicia nos cães com 45 dias e os gatos com 60 dias. Sem esquecer que além das vacinas, a gente tem que dar o vermífugo, né, para esses animais. Então, para os cãezinhos e gatinhos, se conseguir dar já com 20 dias, seria o ideal. Que daí, junto com a primeira dose da vacina, se vermifuga eles pela segunda vez. É importante falar também que tem algumas vacinas que têm que ser dadas mais de uma vez, principalmente quando ele é filhote, né? O gato é feito com 60 dias a primeira dose e com 90 a segunda dose. E depois, com 6 meses, se faz a vacina da raiva deles. Nos cães, a gente faz a primeira dose com 45 dias, depois a gente refaz os reforços. Daí depende muito de como o médico veterinário vai orientar. Em alguns animais a gente faz 3 doses, uma por mês, e em outros animais que são mais suscetíveis a doenças, que às vezes estão em ambientes que já tiveram doenças, né, a gente aproxima essa vacina para 21 dias, daí a gente faz 4 doses de vacina. Então realmente depende do ambiente onde o animal está. Isso, por isso que é necessário que venham ao médico veterinário para que a gente faça uma boa entrevista para ver como é que estão esses animais, em que ambiente eles estão, se já tiveram doenças lá com outros animais que adoeceram, às vezes até morreram, para a gente poder orientar da melhor forma esse esquema de vacinação inicial. Mesmo depois de filhotes, eles também precisam de um cuidado anual, né? Quais são as vacinas que a gente tem que dar todo ano para os animais? Bom, essa de reforço que a gente faz quando eles são filhotes, né? A gente faz a vacina da raiva quando eles são filhotes com 6 meses de idade e depois a gente entra no esquema de vacinação depois de adulto, uma vez por ano. Além da vacina da raiva e a V10, que são para 10 tipos de doença, nós temos a vacina para giardia e a vacina para gripe, tá? Que também são feitas anuais. Tanto a da giardia quanto a da gripe, quando são filhotes, a gente faz também 2 doses dentro do protocolo de vacinação de cada veterinário. E a da giardia é a mesma coisa. E depois, anualmente, a gente faz, então, daí as 4 tipos de vacina, né? A giardia, a da gripe, a V10, que é uma vacina muito importante, e a da raiva, né? A vacina da V10, ela abrange vários tipos de doenças, né? Que são doenças bem importantes, que é a sinomose, né, que todo mundo já conhece, que é uma doença que geralmente ela é fatal, né? Tem no filhote a parvovirose, que é aquela que causa diarreia com sangue, né, que às vezes a gente consegue curar, às vezes, né, dependendo muito de como está esse animal pra gente. E depois temos a leptospirose, que é uma doença que é transmitida geralmente pelo urina do rato. Agora com as nossas cheias que nós tivemos, né, se torna mais perigoso ainda. Então, se nossos animais que tiveram contato com água estão vacinados, a gente já fica um pouco mais tranquilo, né?
né? Então, por isso que é muito importante a vacinação, mesmo no animal adulto. Até porque eu acho que o nosso clima favorece muitas doenças, né? Então tem que estar sempre cuidando. Até eu acho que muita gente acha que a gripe no animal não é tão séria, mas é sim, né? Porque assim, a gripe é que nem nós, né? A gente pode contrair uma virose, coisa pouca, como pode ser um problema bem sério. E pode ela ter as suas complicações. E no animal a mesma coisa. Às vezes pode ser uma simples gripe que passa, que dá e passa, mas às vezes o animal pode ter uma baixa de imunidade, algum intercurso durante aquele período e desenvolver, por exemplo, uma pneumonia. Sim. Né? Então, daí você tem que se tratar com antibiótico, às vezes até causar o internamento dele. E você tendo a vacina, né? E fora o incômodo, né? Daquele animal tossindo, espirrando, inapetente, né? Que às vezes para de se alimentar, né? Sim. E também é importante a gente sempre manter, então, em dia a carteira de vacinação do cachorrinho ou do gato, né? Com certeza, porque assim, todo animal que vem para nós para uma consulta, que estão às vezes com algum sintoma, se você pega a carteirinha dele e essa carteirinha está em dia, a gente descarta uma série de doenças, né? Sim, é muito mais fácil. Mais fácil, então você já vai começar a pensar em um outro quadro. Agora, se eles estão sem a vacina, daí você já começa a pensar que além daquela complicação, tu tem já uma virose ali atrás também junto. Às vezes a gente pode nem saber, às vezes quem sabe até deu vacina e não marcou na carteirinha. Eu acho que é até perigoso tudo isso, né? Sim, com certeza. Principalmente assim, a vacina da raiva, né? Porque se o animal, por exemplo, morder alguém, né? Até a vigilância sanitária ela vai pedir a carteirinha de vacinação da raiva. Senão, daí esse cachorro vai ter que ficar sob observação durante um certo período, né? E a pessoa que foi agredida, às vezes tem até que tomar uma série de providências de outras vacinas para não ter perigo de contrair, né, uma doença desse animal. É aquilo que a gente falou antes, são pequenos detalhes, coisas que a gente pode fazer que são simples, que podem garantir que a gente se incomode muito depois, né? Com certeza. E todas essas vacinas tu faz aqui no consultório, né? Fazemos. Todas elas, tanto a do filhote, né, quanto dos animais adultos. A gente tem todas as vacinas. São todas vacinas importadas, né? Que a gente tem assim um respaldo do laboratório frente a qualquer problema que tenha sobre essas vacinas, né? É um produto biológico, né? Claro. Então a gente usa vacinas de primeira linha, de qualidade, importado, né? Para que a gente possa dar uma qualidade do nosso serviço para essas pessoas que nos procuram. Tá certo, então, mas por hoje é isso. Não se esqueçam que quem tiver alguma dica de matéria que quer ver aqui, alguma dúvida também, pode estar enviando pra gente, que a gente responde aqui no programa, né, doutora? Com certeza. Eu encerro esse bloco por aqui e nós já voltamos. Dica de beleza aqui no Salão da Flávia Rocha e hoje tu preparou um penteado pra gente, né? Isso, hoje a gente vai executar um penteado. Na verdade, ele é um penteado todo preso, né? Eu vou mostrar uma técnica porque muita gente hoje não quer mais fazer penteado. Sim. E o penteado, na verdade, ele não pode perder seu glamour, né? Noiva, formanda, eu acho que independente de ser... é moda, não é? O pessoal fica com medo porque antigamente era aqueles penteados muito volumosos. É bonito, Só que se você souber fazer, ele não vai ficar uma coisa que vai te deixar fora do normal. Sim. Né? Então, eu vou mostrar um penteado todo preso. Não precisa você usar só o penteado semi-preso. Né? Os penteados presos, ele ainda tem o seu valor. Né? Então, eu vou fazer um penteado preso, rápido, né? E que qualquer pessoa pode usar. O que tu já fez no cabelo dela? No cabelo dela eu fiz a preparação, né? A gente lavou e fez um babyliss. Tá. Na verdade, só para me dar uma textura melhor, para mim executar o penteado, né? Para ele se moldar melhor. E agora eu vou executar as técnicas para montar o penteado. Tá. You're tied up where you are, don't know which way to fall.
efeito do torcido também é outro que nos facilita com a produção de cachos. E fica muito legal, né? Fica. Sem precisar ser um penteado tão simples também, né? É tudo questão de técnica. Tudo questão de técnica. E hoje a gente tem muitas técnicas no mercado. Claro, todo profissional tem que estar em busca. Sim, né? até por isso tantos cursos que tu faz, né? Eu não paro, na verdade. E sempre estou procurando, sempre estou... Porque o mercado da beleza hoje ele está muito concorrido, né? Tem ótimos profissionais. E é como eu falo, muitas vezes você já se especializando já não é tão fácil. Imagina quem ficar parado. Porque hoje a cliente ela já chega com pronto o que ela quer. Às vezes algumas técnicas que a gente vê, a gente pode agregar em outro estilo de penteado. Pode adaptar, né? Pode adaptar. Nos meus cursos, às vezes eu passo algum penteado. Às vezes tem coisas que não são tão comerciais. Sim. Mas em si é como eu falo. O que a gente quer são passar técnicas. Cada um vai criar o seu estilo e o seu penteado. Em cima daquilo, né? Se você souber as técnicas, a criação é tua. Por mais que a gente tente fazer um penteado igual ao outro, nunca vai sair igual. Mas se você tiver a técnica, você já sabe identificar até de onde ele saiu. Na verdade, um penteado desse para noiva é o essencial, né? E todo penteado eu acho que ele precisa de um acessório para você valorizar o penteado. E porque tem cabelos, principalmente os cabelos escuros. Tu pode fazer um penteado totalmente elaborado, dificilmente ele vai aparecer todos os detalhes do cabelo. Agora, se tu fizer um penteado num cabelo loiro, às vezes pode ser o penteado mais simples. Ele dá todo um glamour diferente no penteado. Então, esse foi uma técnica rápida, né, que a gente passou. É aquilo que a gente disse, né? Tudo dá para adaptar também ao gosto do cliente. Sim. Isso aqui foi só pra gente mostrar que a gente tem várias opções de penteado que você pode fazer. Um penteado mais sofisticado, né? Com tempo bem menor do que antigamente a gente ficava um dia todo no salão pra fazer um penteado. Até porque a gente viu que foi super rapidinho. Acho que menos de 10 minutos estava tudo pronto, né? Isso. Na verdade, a gente acaba demorando um pouquinho mais pra preparar o cabelo. Do que pra definitivamente fazer o penteado. Mas nesse caso, se fosse feito com o cabelo sem a preparação de cachos, ele daria um efeito praticamente parecido, porque as técnicas que a gente usa, né, são para dar volume, são para parecer que o cabelo foi cacheado, né? Tanto que o Babyliss não iria dar tanta diferença. Então, se a cliente chega aqui com pressa, dá jeito. Tem Tudo como. a gente tem solução. Então tá certo, vou deixar todos os contatos aqui para quem quiser vir aqui mudar de visual contigo. E eu encerro essa dica de beleza por aqui. Para encerrar o programa mudando de assunto dessa semana, eu trouxe a doutora Cláudia aqui no estúdio para a gente conversar sobre as principais doenças agora na primavera, né, doutora? Porque acho que chega essa estação, principalmente ataca muita alergia em muita gente. É verdade. Assim, de uma forma geral, agora na primavera, as viroses mais predominantes no outono e no inverno dão uma acalmada, né? Os quadros de infecção respiratória, pneumonias, agora elas dão uma acalmada e começam a aparecer mais mesmo, são as doenças alérgicas relacionadas com a polinização. Né? São as mais comuns mesmo. Sim, no caso assim, pessoas que já sofrem de doenças alérgicas, de rinite,
podem ter uma propensão maior a apresentar sintomas nessa época do ano. E para as crianças, o que mais ataca? Quais são as piores? De uma maneira geral, as viroses continuam incomodando, talvez um pouco menos do que no inverno, porque agora as crianças já vão brincar mais na rua, as casas, as creches, escolas já ficam mais arejadas, né? Sim. Então, as viroses mais predominantes do inverno agora começam a dar uma aliviada. Mas ainda se mantém as gastroenterites virais, né? As pneumonias ainda aparecem, as crises de asma podem ter algum aumento nessa época do ano justamente pela polinização. E quem tem rinite alérgica pode ter um aumento dos sintomas nessa época. E para quem já sofre com alguma alergia durante o ano, que sabe que está chegando a época que piora, ou para quem já está acostumado, chega nessa época do ano, sempre ataca alguma coisa, como que pode se prevenir? Alguma coisa que possa ajudar? Sim, ela pode manter o tratamento dela inicial, dependendo dos sintomas, da quantidade de sintomas que a criança, que a pessoa tem de uma forma geral, né? Ela vai voltar a fazer o seu tratamento com aqueles corticoides que são usados direto no nariz, com os antialérgicos tomados por via oral. E tendo o cuidado assim, de sempre manter a casa arejada, para ter o cuidado com os ácaros, com os bolores. Justamente enfim. perguntar dentro de casa, como que a gente pode fazer assim, algumas atitudes simples que ajudem. Então seria isso. Dentro de casa, sim. Manter arejado, evitar o carpê, os tapetes, o excesso assim, de bicho de pelúcia, brinquedo. São tudo coisas que acumulam pó, né? E que podem também levar ao aparecimento dos ácaros, dos bolores, e com isso desencadear crises. Agora, fora de casa, como é época de polinização, então é mais complicado você conseguir evitar, né, a exposição. Então, para quem tem essa tendência, para quem já sabe ter rinite, é bom sempre andar prevenido com o seu antialérgico, para que se começar a entrar em crise, já tenha o medicamento à disposição. E para quem sofre de rinite ou de alguma outra alergia que não se cuida, pode se agravar esse quadro? Pode, os sintomas podem ser assim bastante, inclusive impedindo a pessoa de realizar suas funções. Porque os sintomas são assim, o nariz escorre muito, tem muita coriza, coceira no nariz, coceira nos olhos, tosse. E muitas vezes o nariz tranca de uma forma, obstrui de uma forma que dificulta a pessoa a dormir, a trabalhar, a se alimentar, né? Isso na criança já é bastante complicado também, né? Então, manter o seu tratamento habitual com o seu médico, com todos os cuidados, né? Evitar aqueles tipos de medicamentos, aquele sorinho que se usa no nariz para destrancar o nariz, ele deve ser usado com muita restrição. O soro fisiológico não, o soro fisiológico pode ser usado sempre que necessário. Sim. Eu digo aqueles descongestionantes. Aqueles que a gente compra. Que compra na farmácia e que usa direto no nariz. Esse tem que ter um grande cuidado, principalmente em criança, né? Porque ele pode levar assim como se fosse um vício, né? Você só vai conseguir respirar se usar. Dependendo daquilo, né? Exatamente. Só que os efeitos colaterais que eles provocam são muito sérios, pressão alta. Taquicardia. Isso para adultos também? Também para adultos. Né? Nas crianças os efeitos podem ser mais evidentes. Então hoje em dia tem muita forma de tratamento para rinite alérgica, não para cura, né? Mas para controlar os sintomas. Mas sempre tem que ser muito bem controlado com o médico, né? Com certeza. E para quem já tem quadros mais avançados, mais críticos, tem algum tratamento que seja mais direto, que resolva de uma forma mais rápida? Ou seriam os remédios de sempre, aquilo que tu já comentou? Principalmente esses remédios de sempre, com antialérgicos, com corticóides usados diretamente no nariz. Hoje em dia tem algum outro tipo de tratamento mais assim, relacionado à imunoterapia, que pode ajudar também, principalmente para crianças que têm outros quadros alérgicos associados, como asma, dermatite atópica, né? Tem algumas vacinas que também podem ajudar, então quem cuida disso são os médicos alergologistas e os pneumologistas, né, que manejam melhor esses quadros de rinite e asma mais grave, né.
Os demais podem se beneficiar bem com corticoides usados no nariz ou então com antialérgicos orais. Mas é sempre importante estar consultando um médico, se for necessário até um especialista, para saber exatamente o que pode e o que não pode tomar, né? Até porque Sim. pode ter alergia a algum dos componentes do remédio. Pode sim. Tem pessoas que são alérgicas a corticoides, por exemplo, que não toleram bem a medicação usada no nariz. Sim. Né? Tem pacientes que não toleram os antialérgicos orais, que sentem muito sono. Então assim, tem que saber o que você vai usar para ver se você pode tomar a longo prazo, se você pode tomar por mais de 5 dias essa medicação. Então não dá para sair assim, se automedicando, né? Tem que ter um controle bem importante para você não ter os efeitos colaterais indesejados. Tá certo, então, mas por hoje era isso, eram algumas dúvidas básicas. Eu queria que tu deixasse teu contato para quem ainda tiver alguma dúvida, poder conversar direto contigo. Certo, eu atendo atualmente no Hospital Infantil, trabalho na UTI do Hospital Infantil e trabalho também na parte de enfermaria e atendimento de ambulatório, além da Secretaria da Saúde também. O meu telefone, então, é o 9910-4650. Tá certo, então, muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Eu encerro o programa dessa semana por aqui e eu aguardo você aqui novamente na semana que vem.